Olá, tudo bem? Eu sou Mariana Sgarioni, eu sou jornalista e este aqui é o Pod COP30, uma produção em parceria da Ideia Sustentável com a FAAP, que vai discutir os principais temas que serão discutidos na COP30 em Belém, neste ano pela primeira vez no Brasil, em novembro. Serão 20 episódios com os mais renomados especialistas do Brasil. Antes da gente começar, eu vou pedir para você deixar aqui sua curtida e se inscrever no nosso canal. Assim você já vai recebendo as notificações dos próximos episódios e não perde nada que vem por aí. Ao meu lado está o Ricardo Voltolini, também jornalista, fundador da Ideia Sustentável e professor da FAAP, além de ser um dos pioneiros da sustentabilidade no Brasil. Ricardo, tudo bem? Tudo ótimo, prontos para mais um. Vamos, porque hoje o assunto é muito bacana, inclusive estávamos aqui nos bastidores comentando que é o começo de tudo, é onde tudo começa, ou deveria começar, educação. E quem está aqui para conversar com a gente sobre educação é o Edson Grandisoli. Edson é mestre em ecologia, doutor em educação e sustentabilidade e pós-doutor pelo programa Cidades Globais no Instituto de Estudos Avançados da USP. Professor do ensino básico por mais de 20 anos, pesquisador na área de educação e sustentabilidade, assessor da Unesco. Atualmente, o Edson é diretor educacional da Reconecta, além de organizador do movimento Escolas pelo Clima. Como vai, Edson? Seja muito bem-vindo. Puxa, que alegria estar aqui, Mariana. Oi, Ricardo, que bom revê-los. Uma honra fazer parte. Muito obrigado. Muito bom. E o tema do nosso bloco hoje é como educar as pessoas para as questões climáticas. Edson, eu queria abrir já com... O tema do bloco já é uma pergunta, né? E assim, eu acho que a gente vem falando, enfim, exclusivamente no decorrer desses programas, sobre mudanças climáticas, aquecimento global, enfim, que são o motivo de existir a COP30. Mas tudo começa pela educação. Então, como é que a gente pode falar menos e educar mais? Olha, esse é um grande desafio, né? No Brasil tem se começado a falar mais sobre educação climática, educação ambiental climática, como tem sido denominada aqui, e é uma vertente muito importante, porque eu sempre brinco isso nas minhas palestras, né? Se a gente queria um grande desafio, a gente conseguiu, a gente chegou lá, que são as mudanças do clima. Um desafio que vai do local ao global, e a educação climática faz parte desse processo não só de informação, porque a psicologia já tem mostrado para a gente durante décadas que só informação não muda comportamento, não muda atitudes, né? Então a gente precisa ter realmente informação de qualidade ligada à melhor ciência climática, ao mesmo tempo que a gente trabalha com pessoas para que elas consigam agir dentro do local onde elas estão, dentro das suas capacidades e dentro das suas possibilidades. Trabalhar com educação climática tem que respeitar, tem que partir do princípio do local, partir do princípio do contexto, para que a gente consiga efetivamente ter ações que possam ser transformadoras em algum nível. Acho que uma primeira pergunta que já me ocorre aqui é a questão do método, né? Está muito claro que não estamos falando de um tema qualquer, é o tema talvez mais importante deste tempo para a humanidade. E estamos falando também de um tema que muda muito dependendo das localidades. Os impactos das mudanças do clima são diferentes para diferentes localidades. Aqui me lembrei de Paulo Freire, e eu acho que a educação não pode ser do tipo depositária, né? Que só manda recado para o cognitivo e enche a cabeça do jovenzinho, do aluno, com um monte de informação sobre mudanças do clima, temperaturas, etc, etc. Como é que é feito esse trabalho de educação? O que é a melhor educação para as mudanças do clima? Olha, a melhor educação é aquela que faz sentido para aquela comunidade, para aquela escola, né? Então é muito importante respeitar as características que a gente tem, tanto do grupo de educadores, quanto da escola, quanto da comunidade, para a gente partir do princípio de assuntos e temas e ações que façam sentido localmente para aquela escola. Não existe fórmula mágica, não tem bala de prata, né? Não tem uma metodologia única para se trabalhar com a educação ambiental climática. Essa é uma pergunta recorrente, né, de como trabalhar com os pequenininhos, por exemplo, né, que está no ensino infantil, que está no ensino fundamental 1, que é o caso do meu filho, por exemplo, que está com 9 anos. Né? Eu acredito que nessa fase, como você falou muito bem, não adianta só lotar a cabeça das pessoas, dos jovens, das crianças com informação, né? A gente precisa
e eu acho que a gente foi perdendo isso ao longo da nossa história enquanto espécie, a gente precisa fazer com que essas crianças se reconectem com a natureza, né? Então, e para se reconectar com a natureza não basta só informação, você precisa de vivência, você precisa trabalhar com o emocional dessas crianças para criar uma conexão afetiva, né? O Baba John, que é um conservacionista muito famoso, falou que só vai sobrar aquilo que a gente ama, né? Então você criar essa conexão de amor, de admiração e não simplesmente uma relação utilitarista, né? A palavra recurso natural já vem muito nessa direção, né? Tá ali, é recurso, precisa ser usado, é utilitarista, né? Então a gente precisa quebrar um pouco esses paradigmas e reconectar essas crianças. À medida que elas vão caminhando na escolaridade, eu estou falando especificamente da educação básica, né? Quando a gente chega no ensino fundamental, dos ciclos finais, depois do ensino médio, aí sim a gente vai ampliando essa questão dessa conexão com informações, com a possibilidade de criar projetos, mostrando para essas crianças que a gente sempre fala, as crianças são o futuro. Não, as crianças e as juventudes elas já são presentes, elas estão aí, né? Então elas têm também que entender que elas são parte da busca por uma solução que tem que ser boa para elas e para todo mundo. Eu lembro do Fritjof Capra, que teve aqui no Brasil durante muitos anos, e ele criou nos Estados Unidos algumas escolas próprias em que ele praticava o que ele chamou de alfabetismo ambiental. E aqui no Brasil ele fez várias experiências em alguns lugares. A ideia era tirar o aluno da sala de aula e levá-lo para a vivência com a mão na terra, pegando na raiz, pegando no tronco, no galho, conhecendo a biologia ali de tocar. Eu acho que quando você fala em reconectar ou conectar, a gente tem também aí um grande número de jovens que ainda acha, por exemplo, que o frango ele vem embalado direto no supermercado, né, com plástico, né? Galinha é caldo quinó. Que a galinha é caldo quinó. Como é que entender essas origens eu acho que é muito importante, e acho que essa reconexão passa também por um sentir a natureza. Então nós estamos falando não só de mandar recados para o cognitivo, mas também exercitar o sentir, o tocar, o vivenciar. É isso? Essa é a experiência que você acha a melhor e a mais rica? Com certeza, e não só para os pequenininhos, mas para todos nós, né? Você estar na natureza, e muitos educadores falam assim, puxa, mas na minha escola a gente tem dificuldade de sair, é muito difícil tirar estudante da sala de aula, né? É uma responsabilidade, tirar da escola, é uma responsabilidade sempre muito grande, né? Mas dentro da escola também é possível fazer muitas coisas, né? Eu acho que esse movimento que tomou conta das escolas, que é o movimento das hortas, né? Eu acho a horta é um curso de biologia, geografia, ciências, química dentro da escola, né? Várias disciplinas ali, né? Ah, mas eu não tenho muito espaço na minha escola para fazer uma horta. Existem as hortas verticais que dá para fazer. Então, existem saídas para que a gente desperte o olhar para o que acontece na natureza, desperte o olhar para aquilo que acontece para além de nós, né? Os processos, a vida em uma horta é uma coisa maravilhosa, né? Você põe a terra, planta, joga sementinhas, começa a ter uma alface, um brócoli, uma rúcula, mas já aparece um besouro aqui, aparece outro tipo de joaninha ali, né? Aparecem predadores. Então a vida é um fenômeno que ela vai surgindo à medida que essas experiências vão evoluindo, né? E você perceber que existe muita vida para além da sua, né? Que existem outros processos muito importantes na natureza, faz com que a gente entenda que a gente não é superior àquilo, mas faz parte também daquela teia da vida, como diria o Capra, né? Eu acho que essa história da conexão com a natureza, que é algo que a gente foi perdendo com o tempo, né? A natureza foi ficando cada vez mais distante, principalmente para as crianças de apartamento de hoje. Essa reconexão que me parece que é um movimento interessante para fazer com que, nos sentindo parte do mesmo todo, a gente também consiga perceber melhor os efeitos das nossas atitudes, comportamentos, por exemplo, nas mudanças do clima, né? Porque é uma tendência da gente olhar o que está acontecendo com a mudança do clima e achar que ela é um problema do governo dos Estados Unidos, da ONU, e não algo relacionado a práticas ou hábitos que nós temos no dia a dia, inclusive de consumo. Queria que você me contasse um pouco qual é a tua visão a respeito disso.
Esse ponto é um ponto muito importante, né, Ricardo? Porque, e não só relacionado ao clima, mas relacionado a muitas outras temáticas que dizem respeito ao nosso dia a dia. O resíduo, a água, Sim. o uso de energia, né? Sempre existiu uma tendência, e é uma tendência que eu sempre batalhei contra, de muitas vezes responsabilizar o indivíduo por resolver os males do mundo, né? Então você tem que tomar conta do seu lixo, você tem que tomar conta do quanto que você está usando de energia, fechar a torneira para escovar o dente, né? Isso também é uma forma reducionista, né? Que de alguma forma pode ser confortável para alguns setores, né? E que te isola do ponto de vista de você ver aquele problema dentro de um sistema produtivo maior, né? Então, essa questão de você apontar o dedo para o consumidor, por exemplo, que acontece muito, você tem que reciclar o seu lixo, né? Sim. Quando, na verdade, o resíduo lixo ele faz parte de uma cadeia muito maior, que começa desde a extração do patrimônio natural da terra que a gente tem, né? Então, à medida que a escolaridade avança, é muito importante você fazer com que as pessoas deem um passo atrás e consigam ver o cenário de maneira mais ampla, né? Compreender que nós somos, sim, responsáveis, somos parte do problema, podemos ser parte da solução, mas que isso só vai funcionar efetivamente se todo o sistema se corresponsabilizar pela sua parte, né? E isso também dialoga diretamente com como nós somos educados, né? Nós somos educados para nos isolar, para nos tornar cada vez mais individualistas, ou nós estamos sendo educados para entender que a gente faz parte de uma coletividade que tem que trabalhar e que tem que caminhar junta na direção de resolução de problemas comuns. Então é um grande desafio também. Eu acho interessante isso, como somos educados, né? Porque dentro disso que você está dizendo, de métodos educacionais e trazendo para a educação climática, muitos psicólogos e alguns psiquiatras vêm alertando pais e educadores, porque está acontecendo uma onda do que se chama ansiedade climática entre as crianças e os adolescentes, adultos alguns também, mas principalmente entre crianças e adolescentes, que eles estão assustados com a possibilidade de extinção da humanidade. E aí, então, a gente entra nos métodos educacionais, né? Olha, se você não apagar a luz, você vai ficar no escuro para sempre. Exato. Ou não vai ter planeta para você respirar. Então, educação pelo medo, pelo visto, não funciona. Como é que a gente acha um caminho do virou o medo? novo bicho-papão. Virou um bicho-papão. A assombrar os sonhos das crianças. Exato, né? Então, como é que a gente aborda sem assustar, mas o cenário também não é bonito? Como é que a gente chega lá? Eu tenho lido cada vez mais na literatura, sempre, como a gente começou a nossa conversa aqui da educação ser um primeiro passo, ser essencial, mas a educação também pode ser e é parte do problema. Né? Do jeito, dependendo da metodologia, de como você caminha, de como você trabalha, né? Ela também passa a reforçar todos esses problemas que a gente tem, né? E o caso da ansiedade climática, que é um termo muito recente ainda na literatura, mas já é uma condição, não vou chamar uma patologia, né? Vou chamar uma condição que já está bem documentada em muitos países, né? Acho que o primeiro trabalho saiu em 2019, 2020, ali na entrada da pandemia, escutando 10 mil jovens de diferentes países, né? E toda a ansiedade, você não tem controle sobre ela. Né? A ansiedade é uma coisa... Nós, no nosso dia a dia, nós temos muitas ansiedades e a gente não tem muito controle das nossas ansiedades. E a ansiedade, quando ela é construída a partir do catastrofismo, a partir do fim do mundo, a partir de que as coisas não vão dar certo do jeito que a gente está fazendo, ela tem um efeito muito ruim em todos nós, de gerar imobilismo, né? Você fica engessado porque você olha o tamanho daquele problema e por onde que eu começo. E pior do que se sentir imobilizado é se sentir indiferente. Né? Você se isolar daquele problema, achar que isso não é comigo, e isso tem gerado nos jovens hedonismo, né? Puxa, tenho que aproveitar minha vida agora porque tudo vai acabar. Então é uma cascata de efeitos que essa ansiedade climática vai gerando, né? Então é muito importante, e isso em educação é fundamental, em educação climática talvez mais ainda, é você entender que esse problema existe. Aliás, quero reforçar, é um problema que existe, é um desafio, já que a ciência tem 99,9% de certeza
que as mudanças climáticas são causadas pelas atividades humanas. É sempre muito importante reforçar o papel da ciência nesse quadro, né? E só uma dúvida, a Terra não é plana. A Terra não é plana, né? Pelo menos... Obrigado, isso me deixa aliviado. Todas esses, como é que eu vou dizer, essas fake news, né? Essas desinformações que acabam desviando a atenção de muita gente do que é essencial, né? Então, quando a gente fala em ansiedade climática, é claro, é muito importante falar no problema, quais são as causas, quais são as consequências, né? Principalmente quando se fala de justiça climática, que a gente estava conversando, entender que não é um problema só ambiental, mas para mim, acima de tudo, é um problema social. Mudança climática, para mim, é um problema social mais do que ambiental, né? E entender, a partir da compreensão da dimensão do problema, qual é a ponta dessa meada que eu posso puxar para mim, para minha comunidade, para minha coletividade, né? Sem se sentir culpado, né? Sem se sentir responsável por absolutamente tudo o que está acontecendo, mas entender que você faz parte desse processo e como que você pode agir de forma construtiva e talvez mais do que agir individualmente, como que você pode engajar outras pessoas da sua comunidade para agir junto com você. Olha, eu não ficaria tranquilo se eu terminasse esse episódio e não te fizesse uma pergunta, porque eu estou diante de um dos mais importantes especialistas em educação do clima ou para o meio ambiente do Brasil, e acho que muita gente que está nos ouvindo também deve ter essa dúvida. Na condição de professor, de educador, como você atua no dia a dia? O que você valoriza? Informações, hábitos, vivências. E como pai, em casa, como é que você ensina? Como é que você ensina isso na escola? Como é que você ensina isso em casa para o teu filho? Olha, na escola, bom, eu vou pegar um ponto comum dos dois lugares primeiro, né? Eu acho que em casa e na escola a gente aprende e ensina por coerência. Né? Não adianta falar uma coisa, isso é muito comum, nós somos seres incoerentes por natureza, né? Mas é muito importante que você pratique aquilo que você acredita e aquilo que você está ensinando, claro, né? Que você seja coerente e você sirva como um modelo de coerência para o seu filho, no meu caso, né? Para o meu filho em casa, e também para todos aqueles que estão trabalhando com você na escola, né? Aí eu estou falando dos estudantes especificamente. Eu não gosto dessa coisa do professor ensinando. A gente está trabalhando junto. Num mundo de informações, a gente está trabalhando junto para construir alguma coisa, né? Desconstruir um pouquinho esse lugar da escola também como oráculo, né? Como templo, como você já falou, né? Como simplesmente transmissora de informação, mas a escola tem que se transformar cada vez mais num lugar de criação criação de informação. Né? Então tem que ser um trabalho coletivo para entender o que está acontecendo e criar coisas juntos. E na escola, aí eu vou pegar o ponto, né? Eu acho que o ponto é justamente esse na escola, é o ponto da parceria. Né? Você entender que você tem que trabalhar junto com os estudantes, junto com os seus colegas. É muito difícil ainda, na maioria das escolas, você sentar para fazer um projeto interdisciplinar. Sim. Aí eu estou falando do meu caso de professor especialista em biologia, né? De eu sentar com o meu colega de química, de física, de história. Quando a gente fala de mudança climática, a gente fala muito da biologia, da química, da física, mas a gente tem que puxar imediatamente e urgentemente para essa conversa os nossos filósofos e os nossos sociólogos que estão lá no ensino médio, os nossos historiadores, os nossos geógrafos, né? E na escola é muito difícil você conseguir tempo para fazer as coisas de maneira coletiva. Sim. E esses desafios, sendo desafios sistêmicos e complexos, não sou só eu como biólogo que vou conseguir responder a todas as questões, né? Não é só o físico, não é só o químico, mas uma equipe que trabalhe de maneira interdisciplinar, estimulando esses estudantes a pesquisarem, investigarem e criarem o seu próprio conhecimento também. Né? Então há processos diferentes na escola, mas os dois têm como coerência, eu acho que esse ponto em comum. Os 7 saberes de Edgar Morin são um bom exemplo, né? Não adianta só educar para determinados conhecimentos, é preciso integrá-los e buscar a relevância dessas conexões, mas, sobretudo, acho que a parte poética da visão do Morin é que a gente tem que educar também um cidadão global, um cidadão da humanidade, alguém que realmente se veja
como habitante deste planeta. Né? Uhum. E dessa visão nasce o que é fundamental, que é respeito às diversidades. Sem dúvida. Né? Isso dentro... A gente está tratando de temas aqui que marginalmente são tratados quando a gente fala de mudança climática. Né? Por isso que eu faço questão de trazer o filósofo, o sociólogo para essa conversa. Né? Temos que tratar dessa diversidade, temos que compreender que a ciência ocidental tem todas as suas limitações, que elas nos colonizaram de alguma forma, ou de muitas formas, a gente poderia dizer, e que a gente tem deixado historicamente de lado saberes que podem nos ajudar muito, né? Povos tradicionais, quilombolas, né? Todas as nossas comunidades indígenas que interpretam o tempo e o clima de maneira particular, mas que pode nos ajudar a compreender também como tudo isso tem mudado ao longo do tempo, né? Então essa união de saberes para as questões, não só para as questões climáticas, para todos os desafios socioambientais, ela tem que estar também na superfície das conversas. Essa união de saberes é a base da sociobioeconomia, né? Que tanto a gente fala e que tanto se fala na COP. Exato. Como é que a COP está sendo vista entre os alunos? Como é que você sente esse assunto? Está muito longe dos estudantes, não está? Eles acham que é um problema do governo, que são, ou não, ou é algo que está mais perto da vida deles? Eu acho que está distante, né? Pela minha experiência, pelo contato com os estudantes e mesmo pelo contato com muitos colegas que estão em sala de aula, que estão trabalhando. A COP ainda é uma reunião de líderes, né? Apesar de ter todo esse movimento ao redor da COP, da sociedade civil, né? De todas as reuniões que acontecem em paralelo, ainda, eu acho, um Olimpo, assim, né? Eles estão lá, os grandes líderes estão discutindo, eles vão dar um jeitinho, né? E esse é outro ponto fundamental da educação, né? Quando a gente fala em educação ambiental, é preciso quebrar essa barreira, essa distância, né? Porque toda a educação também é política. E se a educação também é política, nós também temos o direito de compreender o que está acontecendo lá, de influenciar o que está acontecendo lá e de dialogar sobre o que está acontecendo lá, né? Então, todos os eventos que acontecem ao redor, eu não gosto de evento paralelo, porque os eventos que acontecem na COP, fora das grandes reuniões, não são paralelos, eles são principais também, são né? Melhores, são fundamentais, eles profundos, muito né? profundos, eles são fundamentais nessa conversa. Então, trabalhar também com a emergência climática é levar para os estudantes também esse papel político da educação, de você tem que participar, não delegar para outros como que vai ser as decisões sobre o seu destino e o destino da humanidade. Você precisa participar disso também de alguma forma. Educar para a autonomia, né? Isso é profundamente político, né? Muito político, com certeza. Uau, né? Eu acho que era essa a resposta que eu estava esperando. Eu acho que com isso a gente encerra o episódio de hoje. Eu quero muito agradecer ao Edson. Ricardo, muito obrigada. Isso, um prazer. Quero deixar aqui para vocês uma reflexão do Edson durante a nossa conversa, que é a seguinte: só informação não muda atitudes. A melhor educação climática é aquela que faz sentido para aquela comunidade e que traz uma reconexão afetiva com a natureza. Precisamos quebrar o discurso utilitarista e trazer o amor. Até porque só vai sobrar, no fim, aquilo que a gente ama. Muito obrigada e fique com a gente nos próximos episódios. Até mais.